amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Hungria, 13ª etapa do Mundial da Fórmula 1 em 2024, que marcou a primeira vitória de Oscar Piastri, com Lando Norris na segunda colocação e Lewis Hamilton completou o pódio. Antes de falar dessa prova sensacional, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99, o preço de um cafezinho, um preço de um refrigerante, R$ 2,99 na sua moeda local, você já ajuda demais o nosso trabalho. Tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma de nossas lives, vídeos que chegam primeiro, como este Velocidade Alternativa chegou para os membros e, claro, ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Clica aí no Seja Membro e venha fazer parte desta família o quanto antes. Abra sua asa DRS e chegue na frente de todo mundo. Agora sim, vamos falar deste final de semana quente na Hungria, que, aliás, começou com notícias bem quentes antes mesmo dos carros irem para a pista em Hungaroring, circuito tradicionalíssimo. Bom, foram divulgados as 6 etapas de 2025 que vão receber as Sprint Races, basicamente as mesmas etapas deste ano, mas houve uma mudança. Sai a Áustria e entra a Bélgica, que ano passado já foi Sprint, nesse ano, como veremos, não será, mas ano que vem volta a ter Sprint Race. Então, China, Miami, Bélgica, Austin, o Circuito das Américas, o Brasil, São Paulo e Catar são as etapas que receberão Sprint Races no ano que vem, as chamadas corridas curtas de sábado. E outra notícia que movimentou os bastidores da Fórmula 1 antes mesmo dos carros irem para a pista foi a demissão de Magnussen. Ele está de aviso prévio e, opinião minha, palpite meu, dificilmente fica na Fórmula 1 para 2025 porque poucas vagas estão disponíveis. E a Haas, então, terá uma dupla inteiramente nova. Hülkenberg vai para Sauber e o Berman chega para sua vaga. Quem fica com essa vaga do Magnussen? Não sabemos. Tem Ocon, tem Joe, tem muita gente aí querendo um assentozinho no ano que vem. Então, vaga na escuderia estadunidense. E a Williams, outra que tem vaga disponível por aí, ela diz que vai fechar sua dupla em até 2 semanas. Falou-se até em Ocon na volta das férias, mas a Alpine barrou essa opção, né? Lembrando que o Ocon não fica na Alpine para o ano que vem, mas a escuderia francesa pensou com a razão. Está disputando o 8º lugar, o 7º, 8º lugar ali com a própria Williams, então não faz bem demitir um piloto que conhece muito bem os seus caminhos e que pode acabar ajudando a superar a própria escuderia. Então, se o Ocon vier a fechar com a Williams, só a partir de 2025, já não retorno das férias do verão europeu. E, o final de semana também foi marcado por todas as equipes, à exceção da McLaren, a única equipe a não trazer atualizações para o Grande Prêmio da Hungria, para essa começo de metade final de campeonato. A McLaren foi a única que não trouxe e a Sauber, por outro lado, trouxe 9 atualizações neste final de semana. A sexta-feira teve temperaturas escaldantes, O verão europeu é muito rigoroso, especialmente em países como a Hungria nessa época do ano, e a pista chegou a fazer 58 graus na sexta-feira, na primeira sessão de treinos livres. Foi diminuindo ao longo do final de semana, mas ainda assim temperaturas muito quentes. O Berman, aliás, ele que vai estar na Haas no ano que vem, substituiu o Hülkenberg no treino livre 1. Sainz, Verstappen e Leclerc foram os mais rápidos. O espanhol Carlos Sainz marcou 1:18.713. Na segunda sessão de treinos livres, um pouquinho mais fresco, essa sessão ficou marcada por batidas, a batida muito forte do Charles Leclerc e a quase batida do Joe, que também tirou um fininho do Sérgio Pérez. O Norris liderou essa segunda sessão, aliás, o Norris liderou essa segunda sessão com o Verstappen em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Melhor tempo do dia do britânico foi 1:17.788. Passando para o sábado, e um pouquinho mais fresco, Hungaroring lembra muito São Paulo em alguns aspectos. Tem as 4 estações do ano no mesmo dia, e no sábado nós tivemos um pouquinho mais fresco, com bastante nuvens. Norris, Piastri e Verstappen foram os protagonistas da última sessão de treinos livres, com o Norris marcando 1:16.098.
Aí, entre a terceira sessão de treinos livres e o classificatório, teve ali etapa da Fórmula 2 com chuva. Caiu chuva entre as duas sessões da Fórmula 1 no sábado, ainda com a pista molhada. Os trabalhos começaram no Q1, né, do treino classificatório, e a chuva acabou levando gente para o muro. Caso do Sargent, por exemplo, e de Sérgio Pérez. Mais um final de semana que ele não se dá bem. A Red Bull trouxe muitas atualizações e optou por colocá-las só no carro do Verstappen. Pérez com o carro antigo e não deu certo. Foi para o muro, bateu feio e caiu já no Q1. Além do Pérez, foram eliminados Russell, Joe, Ocon e Gasly. Na segunda sessão, aí foi a vez de Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargent e Magnussen serem eliminados. A pista seguiu muito traiçoeira, melhorando e piorando muito rapidamente. Risco de chuva no finalzinho do Q3, né, na parte decisiva do treino. E a primeira fila mais jovem da história da Fórmula 1, em mais de 70 anos, foi formada com a dupla da McLaren. Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Hamilton e Leclerc, os 6 primeiros nesta ordem, com o Norris marcando 1:15.227. Os tempos evoluíram bastante ao longo do final de semana. E aí, essa classificação que você está vendo, ela só foi modificada pelo Gasly, que já ia largar em último mesmo, mexeu ali em componentes do motor, da parte de recuperação de energia, e acabou largando do pit lane. Na largada, meus amigos, aí um lance que ajudou a definir a prova. Antes de falar um pouquinho sobre a largada, eu queria lembrar que a estratégia da Pirelli, que acabou sendo a vencedora, seria ter 2 pneus médios e um pneu duro. Você larga geralmente de médio, né? A maioria do grid largou de médio, e aí em determinado momento você voltava duro, depois voltava para o médio ou vice-versa. Só que das 4 equipes principais, só a Mercedes não tinha 2 médios, ela só tinha um disponível, então teve que partir para uma outra estratégia, com o Hamilton, que largava um pouco melhor do que o Russell, né? O Russell eliminado no Q1, Hamilton partiu para largar e buscar fazer os seus tempos com 2 jogos de duros para a corrida. Na largada, adivinha o que aconteceu? De novo, o Norris larga mal, perde a posição não só para o seu companheiro de equipe, mas também na curva 1 para Max Verstappen. A diferença é que Verstappen provou o veneno que ele joga nos outros competidores, dessa vez jogaram tudo em cima dele. O Verstappen foi jogado para fora da pista, passou o Norris, ganhou a posição indevidamente e se deu uma de bobo, né? De João sem braço. Ah, não, ele me jogou para fora, então eu não preciso devolver a posição. Ficou uma lenga-lenga até a volta 3, quando ele finalmente resolveu cumprir o regulamento, né? Inclusive, um parênteses aqui rápido, Dick Vigarista subiu para os Trending Topics do Twitter Brasil no momento em que Verstappen aprontava das suas. Só queria deixar isso aqui, né? Só uma rápida nota. Como eu disse, na volta 3 o Verstappen devolveu a posição, e na volta 4 começou um show de rádios do Verstappen, reclamando da direção de prova, reclamando do carro, de tudo, absolutamente tudo. A corrida ficou um pouquinho morninha, essa que é a verdade. Ela só foi ter emoções mesmo lá na segunda metade, quando Hamilton e Verstappen começaram a brigar pela terceira colocação. O Verstappen seguiu reclamando muito do carro, dizendo que ele não estava conseguindo frear direito, que não estava virando bem. Lembrando que era o carro com atualizações da Red Bull, já sentindo os efeitos aí da iminente saída do Adrian Newey, né? A queda de desempenho é a olhos vistos da Red Bull, e isso a gente está vendo com os 2 carros, mas o Verstappen não está conseguindo ser competitivo. 3 corridas que ele não vence. É um favoritaço para ser tetracampeão nessa temporada, mas vai suar um pouquinho mais do que esperava. Aí a prova foi mesmo ter emoção lá por volta da volta 46. Na parada final da McLaren, o que ela resolveu fazer? Piastri liderando, deitado eternamente em berço esplêndido. Só que o Norris foi chamado para parar primeiro, né? O segundo colocado, ele largou em primeiro, mas largou mal, errou no primeiro stint, errou na saída dessa última parada. O Norris errou absolutamente tudo nessa etapa e ainda assim foi chamado primeiro, parou na volta 46. Foi lá, fez a sua parada e voltou na liderança, porque o Piastri foi chamado 2 voltas depois, isso atrapalhou muito seu desempenho. E o Norris, com o pneu 2 voltas mais velho, conseguiu abrir muita vantagem. O justo
seria o Piastri receber de volta a primeira colocação, porque foi uma escolha da equipe e o Piastri foi melhor a prova inteira, ao contrário do Norris. Mas aí começou uma senhora novela, porque o Norris não queria devolver a primeira colocação, obviamente queria vencer mais uma vez, e o Piastri buscando a sua primeira vitória. Só que aí o Norris, em vez de devolver, de diminuir a distância para poder haver a troca de gentileza, ele foi lá e abriu mais vantagem e não queria largar de jeito nenhum a liderança. Por volta ali da volta 51, o Verstappen para. Aliás, o Verstappen não para. Né? Quem para é Hamilton e Leclerc, que estavam ali na briga pela terceira colocação com o Verstappen. E o Verstappen só para lá na volta 57, né? Ele para na 51, perdão, e consegue fazer a ultrapassagem sobre o Leclerc na volta 57. Cai para quinto lugar e o Hamilton tirando distância. O Verstappen consegue passar o Leclerc depois de 6 voltas, né? Para na 51 e passa efetivamente para a quarta colocação na 57. E continua a novela dos rádios ignorados do Norris. O clima fica bem gostoso, tanto na McLaren, exatamente por conta dessa malcriação do Norris, e o Verstappen absolutamente insatisfeito com a sua equipe, e tudo culmina na volta de número 63 de um total de 70. O Verstappen era mais rápido que o Hamilton, mas não a ponto de conseguir ultrapassá-lo, e na Hungria são só 2 pontos de ultrapassagem, curvas 1 e curvas 2, ali nos pontos da asa móvel. Só que o Verstappen não estava conseguindo passar e o Hamilton foi malandro. Sabendo de todo o histórico do Verstappen, ele foi lá, deu o lado de dentro para o Verstappen passar, que passou lotado, mais lotado que o Japeri de 6 horas da manhã. Passou voado e eles se tocam, só que só o Verstappen se prejudica nesse toque. Ele chega a decolar, o carro levanta voo, eles não furam pneus, nenhuma avaria mais séria, mas o Verstappen perde a quarta colocação para o Leclerc. Não só não consegue ir à terceira, como perde a quarta colocação também, e os dois ficaram em investigação, depois não deu em absolutamente nada, mas o clima já estava absurdo. Verstappen disse que foi prejudicado, que o Hamilton virou na hora da curva, que isso é ilegal e tudo mais, e aí chega um lance capital. O engenheiro do Verstappen estava tão pelas tampas com ele, que publicamente no rádio disse que ele estava sendo infantil, que era criancice, essas palavras utilizadas pelo engenheiro, criancice, reclamar do que aconteceu depois da sua manobra extremamente arrojada, para mim, fora dos limites. E aí a briga lá na McLaren ficou instalada, o Norris na volta 68, a antepenúltima volta da prova, finalmente resolveu ceder a vitória, né, na prática a vitória para o Oscar Piastri, que conseguiu fechar finalmente a sua primeira vitória em sua segunda temporada na Fórmula 1. Ano passado ele venceu uma sprint race, mas essa não conta para as estatísticas. Inclusive, o Piastri se torna o 115º vencedor da história da Fórmula 1, né? 115 pilotos já venceram pelo menos uma etapa na Fórmula 1, e o Piastri é o primeiro deles a ser nascido no século XXI. Ele é de 6 de abril de 2001, portanto o australiano não é o mais jovem a vencer a etapa da Fórmula 1, mas é o primeiro piloto nascido neste século a conseguir essa proeza. Bom, o Hamilton também chegou a 200 pódios, então essa etapa foi sensacional. Ao lado de Silverstone, é uma das pistas que o Hamilton mais conhece, e justo, né, ele subir ao pódio nessas duas, venceu em Silverstone e agora terceiro lugar na Hungria, chegando aí a 200 pódios, primeiro e único piloto a chegar a essa importantíssima marca. Com a vitória do Piastri, temos agora 7 vencedores em 13 etapas da Fórmula 1. Chegamos à metade da temporada e 7 pilotos já subiram ao lugar mais alto do pódio. Você vai olhar aí pelas fotinhos, você está vendo 2 da Mercedes, 2 da Ferrari, 2 da McLaren e um só da Red Bull. Tá faltando quem? Já falo para você, porque tá na hora do sobe e desce, meus amigos. E eu vou começar justamente por quem está mandando bem. Piastri, não preciso dizer, né? Foi realmente um final de semana para coroar o excelente trabalho desse menino. É um monstrinho que devorou a Fórmula 3, devorou a Fórmula 2 nos seus primeiros anos, né? Ganhou consecutivamente Fórmula 3 e Fórmula 2, foi para a Fórmula 1 num excelente investimento da McLaren, lembrando que ele era piloto da academia da Alpine, e está fazendo valer.
Venceu uma sprint race no ano passado, onde o carro da Red Bull era quase imbatível. E esse ano ele já vence uma prova, vinha ali batendo na trave, vem conquistando pódios e levando a sua equipe a pontos cada vez mais altos, como vamos ver já já nas classificações. Quem também mandou bem, não preciso falar também, né? Lewis Hamilton, como eu disse, primeiro e único piloto a chegar à marca de 200 pódios. É um absurdo o que ele vem fazendo, não tendo o melhor carro, muito pelo contrário, não sendo nem o favorito dentro da sua própria equipe. Outro que eu gostei nesse final de semana foi o Tsunoda. Deu uma vacilada no treino classificatório, na hora decisiva, acabou largando um pouco mais para trás, mas mais uma vez chegou nos pontos de forma consistente e levando a Racing Bulls a manter ali a 6ª colocação no Mundial de Construtores. Agora, quem mandou mal também é público e notório. Vou começar pelo Pérez, né, porque ele vai se avizinhando de tomar um chute no traseiro. Já se fala até em demissão do Pérez nessas férias de verão. Depois da etapa da Bélgica, ele que tem contrato por mais 2 temporadas. Mesmo se você pensar com a cláusula lá de 1+1 de renovação, que 2025 ele estaria garantido, frase do próprio Pérez no pré-corrida, né, antes do final de semana começar. Olha, não é bem assim não. Por muito menos, Albon já foi demitido da Red Bull, Gasly já foi demitido da Red Bull, um sem número de pilotos já foram limados e o Pérez traz muito dinheiro, mas está tomando passão até do Logan Sargent, meus amigos. O pior piloto dos 20 que estão no grid, com um dos piores carros. Sargent vem classificando nas últimas 6 etapas, em 4 delas ele se classificou melhor que o Pérez, e isso aconteceu de novo na Hungria. É inaceitável o comportamento do Pérez, que precisa progredir urgentemente. Chegou em 7º nessa etapa? Ok, mas poderia ter uma posição muito melhor se ele não tivesse estragado o seu final de semana já no treino classificatório, caindo mais uma vez no Q1 e, repito, atrás do Logan Sargent. Bom, e quem eu preciso cornetar também é o Lando Norris, né? Eu entendo que ele quer ser postulante ao campeonato de pilotos dessa temporada, mas assim, meio que o navio já partiu. Ele quer ser postulante agora, com metade do campeonato. 7 pontos não vão mudar o preço da libra esterlina. Então, o espetáculo grotesco que ele fez, né, um clima muito ruim na McLaren, por nada, absolutamente nada. Se ele perder o campeonato, vai ser por incompetência dele, que larga muito mal. Nas últimas etapas tem sido assim. Semana passada, na corrida passada, perdeu para o Verstappen a posição mais nobre na largada e dessa vez perdeu para o Piastri. Não vou nem comentar a ultrapassagem ilegal do Verstappen, mas de qualquer forma não fez por merecer esta etapa. E Verstappen, né? Nossa, foi uma das piores corridas do tricampeão que eu vi nos últimos tempos. Ele está se irritando muito fácil, tomou um senhor esporro do próprio engenheiro no rádio, publicamente, e a resposta dele aos críticos, né, nas entrevistas pós-corrida foi lotada de palavrões. Realmente a convivência com o pai e com o sogro não está fazendo muito bem para seu Max Verstappen, que anda meio a bublé das ideias. E eu espero que nas próximas etapas, né, que as férias de verão sejam providenciais para ele botar a cabeça no lugar e aprender a perder. Tem que ser um bom perdedor no momento em que o carro não vai bem. E, sinceramente, se acostuma, porque a partir do ano que vem não tem mais Adrian Newey mexendo nesse carro. Vai ter que achar um bom caminho e não discutir muito com a Hannah Schmidt, a estrategista principal da Red Bull, porque ela sabe o que faz. Vamos falar das classificações, meus amigos? Já cornetei, já elogiei, então agora é hora da gente ver as classificações no Mundial de Pilotos. Max Verstappen ainda lidera com muita folga, 265 pontos para o belga neerlandês. Lando Norris vem com 189 pontos na segunda colocação, Charles Leclerc é o terceiro, 162, Carlos Sainz o quarto, 154, e Oscar Piastri é o quinto com 149. A registrar, Pérez caiu mais uma posição, Hamilton subiu 2 e o Pérez agora é o 7º colocado com menos da metade dos pontos do Verstappen. Olho nele! Vamos para o Mundial de Equipes? Vamos lá, nas construtoras a Red Bull segue líder com 389 pontos, mas olha, o viés é de baixa. A McLaren vem aí, já passou a Ferrari, tem agora 338 pontos, os cavalinhos rompantes têm 322, a Mercedes segue com 241 e a Aston Martin só somou 1
juntinho com o Lance Stroll e foi a 69. Próxima corrida, meus amigos, é nesta semana. A última etapa antes das férias, a última parada antes das férias é a Bélgica. O circuito mítico de Spa-Francorchamps recebe a Fórmula 1 com gama intermediária, C2, C3 e C4 neste final de semana. A sexta-feira já começam os trabalhos da Fórmula 1 a partir das 8 horas da manhã aqui na Alternativa Esportes. Retornaremos às 11h30 com o treino livre 2. No sábado, treino livre 3, começando mais cedo às 7 da manhã, classificatório ação de pista às 11, mas já começamos os trabalhos aqui na Alternativa às 10h15. Domingo, a largada para 44 voltas será às 10 da manhã, horário tradicional, mas a Alternativa Esportes, o maior pré-corrida da internet brasileira, chega às 8 horas e 45 minutos, o popular 15 para as 9, sempre nos horários de Brasília. Então é isso, meus amigos. Você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade. Curta muito bem a sua semana, porque esta será a última antes das férias de verão da Fórmula 1. Até a próxima, pessoal!